Evangelho de Lucas, capítulo 2, vamos lá? Lucas, capítulo 2 é o início da nossa mensagem. Na nossa vida, pessoal, tem que ter lugar para Jesus. Jesus não pode ficar de fora. Quando eu falo lugar, eu vou além. Tempo. Hoje você vê muitas pessoas não estão tendo tempo para Jesus, né? Estão se ocupando com tantas coisas e não estão tendo tempo. E você sabe, não ter tempo para Ele é perder tempo. Agora, quando você dedica um tempo da sua vida para Ele, você não vai perder, você só vai o quê? Ganhar. Você sabe que a multidão que viu aquele milagre extraordinário da multiplicação dos pães e dos peixes, eles deram tempo da sua vida para Jesus. Eles conseguiram parar um tempo ali, onde se esqueceram de tudo, abriram mão de tudo, só para estar diante de quem? E você sabe qual foi a recompensa? Eles viram algo extraordinário. Eles viram Jesus levantar poucos pães, poucos peixes, abençoou, aquilo se multiplicou de tal forma que a multidão foi alimentada e ainda até o quê, pessoal? E crente come bastante, não come? Imagina o pessoal, não aguento mais, já estou cheio. Não, mas tem bastante ainda. Mas eu já comi muito. Mas você vê, o tempo que eles passaram não foi perdido. Foram 3 dias, irmão. Hoje as pessoas não conseguem ficar 2 horas na igreja, parece que já fica incomodada, tem que ir embora. Aquele povo ficou 3 dias. Aquele povo ficou 3 dias. É lógico, nos dias de hoje a gente sabe, cada um tem a sua ocupação, seu trabalho, sua responsabilidade, mas a gente não pode ficar preso a isso. A gente tem que todo dia falar, não, eu quero cada dia separar um tempo maior para estar na presença de quem? Para servir ao Senhor. Você vê, o mundo todo hoje comemora, as pessoas usam o Natal para encher a barriga, comer bem, alguns beber. Mas o verdadeiro sentido do Natal é lembrar dele. É lembrar que ele veio ao mundo para dar salvação aos perdidos. Diga glória a Deus. Aí você vê hoje, chega a noite, Feliz Natal. Mas o que é Feliz Natal? O que é o Natal? Natal é o nascimento do Salvador. Mas as pessoas não aproveitam dessa data só para comes e bebes. Não é errado. Hoje você vai ter a ceia com a família, mas quando você estiver lá, dê o testemunho e fala, hoje para nós é o dia mais importante, porque a salvação veio ao mundo, através de quem? O homem estava perdido, mas quando Jesus desceu à terra, ele veio para reconciliar o homem com Deus, veio para dar uma nova chance. Então, temos que comemorar. Porque imagina, quem estava perdido, agora foi salvo. Amém? Então, é motivo para comemorar, sim ou não? É a pessoa que foi livre de um julgamento, de uma punição, né? Imagina, a pessoa estava presa e ela foi perdoada, ela foi inocentada, ela foi livre. A vinda de Jesus até esse mundo foi para isso, pessoal. Só que, como eu falei, hoje as pessoas não estão tendo tempo para Deus, não estão tendo tempo para Jesus, e isso é muito triste. Olha o que diz o Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 6 em diante. E diz assim, Lucas capítulo 2, verso 6. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar a quem? A luz, Maria, né? Versículo 7. E deu à luz o seu filho, o quê? Eu explico. De Deus, Jesus foi o filho unigênito, o único. De Maria, ele foi o quê, pessoal? Se ele foi o primogênito, é porque depois vieram o quê? Outros, né? Então, alguns religiosos falam, Virgem Maria, respeitamos tudo, mas Maria, o único filho gerado por Deus foi Jesus. Depois, com o seu relacionamento com José, Maria teve outros o quê? Outros filhos. Jesus teve irmãos, né? Aí diz assim, envolveu em panos e deitou numa manjedoura. Você sabe o que é manjedoura, pessoal? Olha o lugar que o Salvador nasceu. Manjedoura é o lugar que se coloca comida para animais. Você vê que nem no nascimento deram a ele a honra devida. Você vê que ninguém deu a honra que Jesus merecia. E a pergunta que nós temos que fazer todos os dias, será que eu estou honrando a ele como ele tem que ser honrado? Será que eu estou tratando o meu Senhor como ele deve ser tratado?
Eu não posso, sabe, tem gente que Jesus só é lembrado quando ele está passando uma luta, quando ele está passando uma dificuldade. Aí depois que passa aquele momento difícil, a pessoa já se esquece, ela não lembra mais de Jesus, ela não faz questão nenhuma mais por ele. Não, eu tenho que dar a ele honra todos os dias. Todos os dias eu tenho que dar a ele honra de rei. Ele é o rei dos reis, sim ou não? Então, se ele é o rei dos reis, eu vou dar a ele tratamento de rei. Eu vou honrar com a minha vida tem que ser para honrar. Você vê, Jesus, o que veio salvar ao mundo, ninguém, né? As pessoas poderiam, não, mas peraí, ele vai nascer no lugar desse? Não, vamos preparar um lugar de honra, vamos preparar um lugar especial. Mas não, ninguém se preocupou. Aí diz mais, e deitou numa manjedoura. Aí diz, porque não havia lugar para eles aonde? Estalagem, pessoal, era como se fosse uma pensão, né? Uma pousada onde os viajantes paravam para repousar. Você vê que naquele lugar não havia lugar para ele. Irmão, em muitos corações hoje não está tendo mais lugar para Jesus. Tem pessoas que preferem hoje ocupar o coração com tantas coisas e deixar Jesus o quê? Eu pergunto, Jesus tem lugar na sua vida? Se Jesus tiver um lugar especial em nós, outro não vai entrar, outro não vai ocupar. Você vê que não tinha lugar para ele naquela cidade, não tinha um lugar para ele. Então, ele teve que nascer naquele lugar. Em muitos corações hoje, irmão, Jesus não está tendo espaço. Jesus não está tendo espaço para habitar. Agora fala para mim, imagina você tendo Jesus fora do seu coração. Sua vida vai continuar do mesmo jeito. Porque a vida de uma pessoa muda quando ela abre o coração para Jesus entrar. Quando a pessoa fala, Jesus, eu quero o Senhor em mim. Então, ele entra e tudo que é ruim, o quê? Porque não tem como, Jesus não vai dividir o lugar dele com sentimento. Jesus não vai dividir o lugar dele. Você sabe que tem pessoas que ela coloca mais no coração uma pessoa do que Jesus, irmão. A pessoa sabe, ela ama tanto uma pessoa que por aquela pessoa ela faz tudo. Mas e por Jesus, o que ela faz? Irmão, ninguém pode ocupar o lugar dele. Existe um lugar aqui que é só dele. E feliz é aquele que abre o coração e fala, entra, Senhor. A Bíblia fala, eu vou resumir porque é muita mensagem, mas lá em Apocalipse fala de uma igreja chamada Laodiceia. Aquele povo, eles se achavam, eles achavam que estava muito bem, só que Jesus não estava presente. Quer ver? Vamos lá no Apocalipse. Jesus estava do lado de fora. Olha que coisa triste. Apocalipse capítulo 3, último livro da Bíblia. Eles se achavam, né, prósperos, pessoas abençoadas, bem-sucedidas. Mas o mais triste você vai ver, Jesus estava do lado de fora. Jesus não estava com eles. Irmão, Jesus tem que estar em nós. Jesus tem que habitar no nosso coração. Se Jesus não estiver aqui dentro, não adianta. Você pode estar na igreja, você pode dizer, eu amo ele, ele é maravilhoso. Não, mas ele tem que ocupar o lugar dele. E o lugar dele é na nossa vida, no nosso quê? Eu não posso deixar Jesus para fora. Toda vez falo da mágoa, mas poderia falar de tantas coisas. Dependendo do que você deixa entrar, Jesus vai sair. Quem tem que entrar é Jesus. E aquilo que é ruim, mágoa, ódio, ressentimento, ou uma paixão por uma pessoa, né? Isso tem que sair. Quem tem que ocupar esse lugar aqui, quem é, pessoal? É Jesus. Olha o caso dessa igreja, que é a igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 3, quem achou, diga glória a Deus. Eu vou começar do 17. Eles achavam que estavam muito bem. Aí diz assim, ó. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho o quê? E não sabes, é a Bíblia que fala, que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego. Eles se achavam, porque tinha prosperidade. Você sabe que ter prosperidade não quer dizer que você está bem com Deus. Tem pessoa que materialmente ela é realizada, ela tem tudo. Mas, irmão, a maior riqueza não está constituída em coisas materiais. A maior riqueza é você ter Deus com você. É você ter Jesus no seu coração, habitando aqui. Isso é a maior riqueza de todos. Então, eles se gloriavam. Aí Deus falou,
Vocês acham que vocês estão bem? Até a palavra que está ali é forte. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aí diz o 18, vou chegar onde eu quero. Aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que o quê? Eu repreendo e castigo a todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende. Agora vem o versículo 20, que é a nossa parte. E eis que estou à porta, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele o quê? Irmão, para a pessoa bater na porta, porque ela está dentro ou está fora? Você vê, eles se gloriavam tanto, mas Jesus não estava lá. Jesus não estava presente. Tem muita gente que ela não está percebendo, mas já faz tempo que Jesus saiu. Já faz tempo que Jesus não está mais aqui. Já faz tempo que Jesus não habita mais ali. Agora imagina um coração, uma vida que deixou de ser habitada por Jesus. Quem é que vai habitar nessa vida? Porque, pessoal, só tem dois. Ou Deus ou o diabo. Se ele ocupar a minha vida, Satanás não vai ter espaço. Mas se Deus ocupar, o diabo não entra. Agora, saiu Jesus, ele não está mais comigo. Eu vou ficar, né? Vai sobrar espaço. Vai ou não vai? E nessa, quem é que vai entrar? Irmão, Jesus queria entrar. Você vê que Jesus ele não é mal educado, não. Ele só entra se você abrir o coração. É como exemplo, ninguém vai chegar na tua casa abrindo a porta e entrando. Uma pessoa educada toca a campainha, ou então bate o quê? Ela tem que fazer isso, para você abrir a porta. Jesus é a mesma coisa. Se você não abrir o coração, desejar Jesus entrar, ele não vai entrar. Ele não vai entrar forçado. Ele espera o seu convite. Ele espera você abrir o coração e falar, não, Jesus, eu quero o Senhor aqui. A partir de hoje, o Senhor vai ter um lugar especial na minha vida. A partir de hoje, o Senhor vai ter um lugar especial no meu coração. Aí ele entra. E quando ele entra, pessoal, tudo muda. Você quer ver? Quando Jesus entra, vamos primeiro lá em Lucas capítulo 7. Jesus, quando entra, o luto, a tristeza acaba. Vamos lá? Você conhece bem essa passagem. Lucas capítulo 7. Então tem que abrir o coração, você tem que falar, não, na minha vida só tem lugar para ele. Então eu vou abrir o coração, vou convidar ele para entrar. E quando ele entrar, aí tudo vai mudar. Primeiro caso, quando Jesus entra, o luto, a tristeza vai embora. Aqui Jesus chega numa cidade, olha o que ele se depara. Lucas capítulo 7, versículo 11. Então não seja como a igreja de Laodiceia. Achavam que estava bem, mas Jesus estava do lado de fora. Você só vai estar bem se Jesus estiver o quê? Habitando em você. E quando ele habita em mim, eu não vou me magoar. O ódio não vai entrar. Outros sentimentos ruins não vão entrar. Não consegue. A maior prova que você tem Jesus habitando em você é isso. Irmão, alguém pode fazer o que for contra você. Você não consegue odiar essa pessoa. Você não consegue desejar o mal para ele. Pelo contrário, você tem misericórdia. E quando você consegue ter misericórdia, é Jesus em você. Eu falo que o ato de perdoar é algo divino. Quando uma pessoa consegue perdoar alguém, ela mostra o quanto Cristo está nela. Paulo chegou a dizer para os filipenses o quê? Que haja em vós o mesmo sentimento que havia em quem? Em Cristo Jesus. Então, Jesus habitando aqui, o sentimento, a misericórdia que ele tinha, eu vou conseguir ter com o meu próximo. Então, ele entrando, ele habitando, vai mudando as coisas. Aí, olha o que diz Lucas 7,11. Jesus entrando na cidade. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada o quê? Com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande o quê? Multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ele uma grande multidão, o quê? Imagina, aquela mulher estava tendo uma dor repetida, já tinha sofrido a dor do luto de perder o marido, agora tem que enterrar o filho.
Talvez ela vivia só com o filho. Imagina agora a cabeça dessa mulher. Meu Deus, de novo passando por isso, de novo acontecendo isso. Aí Jesus chega. Quando Jesus chega, olha o que diz lá no versículo 13. E vendo-a o Senhor, moveu-se o quê, pessoal? De íntima compaixão por ela, e disse: não chores. Note, quando ele chegou lá, se deparou com uma mãe em meio às lágrimas, triste. Qual foi a palavra dele? Não chora. Irmão, quando Jesus entra, a tristeza vai embora. Quando Jesus entra, sabe, aquela angústia vai embora. Você vê que ele falou: não chora. Tem gente que hoje, pessoal, ela anda triste. Você pergunta para ela: por que você está triste? Não sei. Irmão, só pode ser a ausência dele. Porque quando Jesus entra, sabe, esse choro, essa tristeza, ela deixa de existir. Você vê, quando ele chegou ali, você conhece a sequência da mensagem. Aí diz aqui o 14. E chegando-se, tocou o esquife. E eis que os que levavam, né, o defunto pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou o que, pessoal? A sua mãe. Aí diz o 16. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o quê? Note. Depois que Jesus entrou ali, você vê, ele antes de chegar, uma mãe triste, uma mãe angustiada, uma mãe no luto. Quando Jesus entrou, o luto continuou. Irmão, tudo mudou. Se você é uma pessoa que hoje tem andado muito triste, você tem: não, peraí, Jesus está em mim. Você vê que a passagem de Jesus naquela cidade tirou aquela tristeza, aquela angústia deixou de existir. Irmão, o cristão não pode. Hoje você tem ele habitando em você, é o suficiente. Se eu tenho ele, eu tenho tudo, e com ele eu conquisto as outras coisas. Então, primeira parte, quando você deixa Jesus entrar, a tristeza vai embora, o luto deixa de existir. Aquela entrada de Jesus tirou toda a tristeza daquela mãe. A mesma coisa na sua vida. Pastor, eu tenho andado muito triste esse ano. Não, meu irmão, você deveria falar: não, Jesus habita em mim, esse é o maior motivo de eu me alegrar. A partir de agora eu vou me alegrar. Por quê? Porque ele está em mim. Eu não posso aceitar ficar nesse luto. Essa semana eu comentei na igreja, quando a gente perde alguém que ama, a gente fica triste. Só que você tem que saber o que é saudade. Saudade vai existir, e não é pecado, errado sentir saudade de quem a gente perdeu. Mas o que a gente não pode, irmão, é deixar isso se tornar um luto constante. A pessoa deixa de viver. A pessoa vai deixando de viver por causa daquilo. Não. Primeiro, nós que conhecemos a palavra, quem morre com Cristo, a Bíblia fala: bem-aventurado aqueles que morrem no Senhor. Então, eu perdi alguém que era de Deus. Amém. Ele está melhor do que a gente, está ou não está? Então, posso sentir saudade. Vou lembrar daquela pessoa, dos momentos que tive com ela. Mas isso não pode me deprimir. Isso não pode, sabe, fazer eu deixar de querer viver. Aí imagina: ai, Deus me leva também. Não, pelo contrário. Jesus, ela cumpriu a carreira dela, eu vou cumprir minha carreira. Então, tempo de vida, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser fiel ao Senhor, e um dia nós vamos encontrar os irmãos na glória. Quem crê nisso? Eu brinco, né? Talvez alguns vão falar: cheguei primeiro. Aí você fala: mas graças a Deus eu também estou aqui. Né? Porque se chegar primeiro ou último não tem problema. O importante é estar o quê, pessoal? É estar lá. O importante é você se preparar para chegar lá. Então, Jesus entra, a tristeza sai. Se você hoje está andando triste, até hoje, você não conseguiu superar uma perda, você não conseguiu superar um momento triste, não, peraí. Você tem que fazer: Jesus, entra aqui. Depois que ele passou ali, a tristeza foi embora. Outra situação, quando ele muda, quando ele entra, olha o que ele faz. Vamos lá em Mateus capítulo 8. A dor vai embora. Quando Jesus entra no lugar, pessoal, a dor vai embora, a doença vai embora, o mal não existe. O mal não resiste. Mateus capítulo 8. Então, primeira coisa, ele entrou, tirou o quê? A tristeza, tirou a angústia. Mesma coisa.
Se você abrir o coração, você vai ver, a alegria de Deus vai tomar conta de você. E a alegria que vem de Deus, pessoal, não é aquela alegria passageira, é aquela alegria que permanece, que continua. Diga glória a Deus. Aqui fala quando ele entrou na casa de Pedro. Vamos lá? Mateus capítulo 8, versículo 14. Então, quando ele entra, a dor vai embora, o sofrimento acaba. Diz assim, ó: e Jesus, entrando na casa de quem? De Pedro, viu a sogra de Pedro jazendo o quê? Com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se, e o quê? Você vê, Pedro rogou. Eu falo que, né, tem que ter bom relacionamento entre genro e sogra, né? O Pedro gostava tanto da sogra dele que convidou quem para ir na casa dele. Então tem que orar pela salvação da sogra, viu? Mesmo que não seja, Jesus salva ela. Então, note, Jesus, quando entrou lá, ele viu o quê? Uma mulher doente, ele viu uma mulher acamada. Irmão, ele entrando, ela continuou daquele jeito? Pastor, hoje eu ando muito doente. Você tem que abrir o coração. Fala, Jesus, entra aqui. Jesus, eu não aceito continuar assim com essa dor, com esse sofrimento. Então, eu quero que o Senhor entre. Você vê que quando ele entrou, na hora, era uma febre. Mas a febre já pode ser aviso de que alguma coisa pior possa o quê, pessoal? Mas note, quando ele entrou, a mulher que estava lá camada, estava lá deitada, ela o quê? Se lê? Então, você tem que abrir o coração. Eu falo que, lógico, quem é de Deus está sujeito a enfrentar enfermidade, está sujeito a passar por luta, mas você não pode se debruçar, não. Jesus, entra aqui. Eu não aceito essa dor, não aceito essa enfermidade, eu não vou morrer com esse mal, por quê? Porque Jesus veio para me dar saúde, vida com abundância. Diga glória a Deus. Então, outra situação que foi mudada. Mas para aquela situação ser mudada, Jesus o quê? Entrou. Só que o que eu quero que você entenda, lembra lá no início? Deixaram ele para fora, não tinha lugar. Hoje as pessoas querem mudar de vida, mas deixando Jesus para fora. Irmão, a vida da pessoa só muda quando ele entrar. Quando Jesus entrar na sua vida, e lembra, você tem que convidar. Ele não vai entrar de qualquer maneira, ele só vai entrar se você o quê? Até para ir na casa de Pedro, Pedro convidou. Aí você vê, Jesus entrando, muda. Então, entrou naquela casa, a doença deixou de existir. Tem pessoas que quando chegou na igreja, era doença para lá, doença para cá, sabe? A pessoa chegou cheia de enfermidade. Hoje, quem olha para ela, vê uma pessoa saudável, vê uma pessoa cheia de saúde, até pela idade que ela está, alguém chega a perguntar, mas você tem isso? Porque a pessoa associa, né? Ela acha que quando chegar numa idade vai ter isso, vai sofrer daquilo. Fala, está amarrado em nome de Jesus. A Bíblia diz que na velhice nós seremos viçosos e vamos dar muitos frutos. Diga glória a Deus. Outro caso, Jesus chegou e mudou. Marcos capítulo 5. Aqui eu vou falar de um homem que era depressivo. Quando Jesus entra, pessoal, até a depressão vai embora. Vontade de morrer, sabe? Essa solidão, ela deixa de existir. Marcos capítulo 5. Aqui fala quando Jesus foi até Gadar. Olha o que Jesus encontrou. Mas, novamente, se ele entrar, tudo vai o quê? Mudar. Aqui ele encontra, esse homem aqui, podemos falar que era um homem depressivo, um homem, né, que não tinha controle sobre as suas emoções. Vamos ler? Marcos capítulo 5, versículo 1 em diante. E diz assim, pessoal: e chegaram a outra margem do mar, a província do que, igreja? E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro. Da onde aquele homem saiu? Um homem com espírito imundo. Olha o que Jesus encontra. Chega lá, primeiro, sepulcro, cemitério, para você entender. Uma pessoa normal, imagina, já viu alguém querer morar no cemitério? E tem gente que fala, não, eu não quero ir para esse lugar, não. O dia que morrer vai ter que ir. Vai deixar na onde? Mas você vê, quando fala o local de habitação dele, ele era um homem que não tinha vida. Era um homem depressivo, era um homem angustiado, porque olha o local que ele escolheu para fazer morada. E diz a Bíblia que havia um espírito imundo.
E esse espírito imundo fazia o que com ele? Versículo 3, o qual tinha a sua morada no sepulcro, e nem ainda com cadeias o podia alguém o quê? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram feitas por ele em pedaços. E os grilhões o quê, pessoal? E ninguém o podia. Você vê que aos olhos humanos era um louco, maluco. Mas eu vou adiantar bem. Lá na frente, pula para o versículo 6. E diz o 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e o quê? Satanás aqui, pessoal, já ficou assustado. Por quê? Jesus chegou, o diabo sabia que o tempo dele estava chegando o quê? Irmão, quando Jesus chega, o mal vai embora. A pessoa, quando ela abre o coração e fala, Jesus, entra, tudo que é do diabo vai embora. Você vê que Satanás é tão mentiroso, quando a Bíblia fala que ele adorou, ele tentou enganar Jesus. Não, aqui está tudo bem, o que você veio fazer aqui? Você vai fazer o que aqui? Mas por quê? O diabo não queria deixar aquela vida e nem aquele local. O diabo não queria deixar. O diabo achava que ali era território dele, era a casa dele, era a moradia dele. A mesma coisa hoje, irmão. O diabo, ele olha para nós, ele vê você e eu como moradia dele, mas nós somos morada de demônio, nós somos habitação de quem? Mas se você não deixar Jesus habitando aqui, outro vai querer habitar. Aí, olha o que diz o versículo 7. E clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus? Conjuro-te por Deus que não... Olha para mim, o bicho é folgado, ele não queria sair. Não me incomoda não. Por quê? Porque ele queria continuar morando naquele homem. Aquele espírito que fazia aquele homem ser daquele jeito, ser daquela maneira, ele queria continuar ali. Então, olha o pedido, não me manda embora não me atormentes. Mas você acha que Jesus ia dar lugar para o diabo, pessoal? Você acha que Jesus ia dar ouvido para o diabo? Aí diz aqui, versículo 8, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Pula para o 10, e rogava-lhe muito que não me enviasse para fora daquela... Irmão, aqui tem muita lição. Satanás hoje, ele quer habitar na nossa vida. E ele só vai conseguir cumprir esse plano se você não convidar Jesus para o quê? Para entrar onde? Não é ser simpatizante de uma igreja. Não é, pastor, eu gosto de vir de vez em quando, eu me sinto bem. Não, você tem que ter Jesus morando em você. Porque o que nós aprendemos? Aonde Jesus entra, continua do mesmo jeito? Muda. Então, o diabo não quer. Ele não quer que você assuma um compromisso com Deus. Ele quer que você deixe Jesus para fora. Porque o que é deixar Jesus para fora? É continuar a viver do mesmo jeito. É uma vida sem compromisso. É viver igual as pessoas do mundo. Eu vou curtir, vou aproveitar um pouco. Jesus está para fora. Só que se ele voltar, como é que você quer subir com ele se você colocou ele para fora da sua vida? Como você quer passar a eternidade com ele se você tirou ele da sua vida? Não. Se eu quero, um dia nós vamos subir, o nosso tempo na terra vai acabar, mas só vai subir para passar a eternidade aqueles que abriram o coração e deixaram Jesus o quê? Jesus entrar. Aí você vê, os demônios não queriam sair. Aí diz o 11 agora. O que diz? E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000. Qual foi o final dos porcos, pessoal? Irmão, isso aqui, se aquele espírito não saísse daquele homem, ele ia ser o próximo a se suicidar. Ele ia ser o próximo a querer desistir da vida. Irmão, entrega a sua vida para Jesus. Entrega. Hoje, vou falar uma coisa como homem de Deus. Da maneira como você se comporta, da maneira como você age, isso reflete quem habita em você. Quem tem Jesus habitando nele não pensa na morte, quer viver. Quem tem Jesus aqui dentro não quer morrer, ele quer viver bastante. Ele quer viver para que não? O Deus que eu conheci, eu vou apresentar esse Deus o quê? A outras
Irmão, se você é uma pessoa que constantemente você pensa na morte, você só pensa na morte, sua vontade é morrer, sua vontade é desaparecer, sua vontade é sumir, não é Jesus que está habitando aí. Aquele homem, ele era o que era, por causa do espírito que morava nele, o espírito imundo. Ele morava até no cemitério, porque ele tinha perdido o gosto pela vida. O dia que alguém chegar para você, fulano, eu fiquei sabendo, fulano é de Deus, mas tentou suicídio. Jesus não está mais ali, irmão. Jesus pode estar do lado de fora, mas do lado de dentro Jesus não está. Porque é impossível uma pessoa que tem Jesus dentro dela querer morrer. Ela não quer morrer, não. Ela quer viver bastante. Diga glória a Deus. Ela tem gosto pela vida. Ela tem esperança, sabe? Ela é aquela pessoa que sonha. Não, eu ainda vou ter isso, eu ainda vou ver minha família assim. Ela tem uma perspectiva de vida. Jesus nela, Jesus entrando, é isso. Agora, se Jesus não está na pessoa, aí é o mal. O mal faz ela querer morrer, querer dar cabo da própria vida, fazer uma loucura. Aí, olha a mudança extraordinária que aconteceu na vida dele. Aí, versículo 15. E foram ter com quem, pessoal? E viram o endemoniado. Leia bem alto. O que tivera, já não tinha mais. Agora, quem estava habitando nele? Quem? Jesus. Quando Jesus entra, primeira coisa, olha que a mudança. Assentado, ou seja, ele não era mais aquela pessoa descontrolada, agitada. Não, agora ele era uma pessoa controlada. Ele tinha domínio. Quando Jesus habita em você, irmão, você pode passar pela situação que for, você tem equilíbrio, você tem domínio próprio, você tem mansidão. Ele está aqui. Ele habitando em mim, até nos momentos difíceis, eu tenho controle. Eu controlo os impulsos, eu controlo as emoções. Qualquer um no seu lugar ia perder a cabeça, mas você não perde. Olha a diferença, ele estava agora sentado. Depois, como é que ele estava, pessoal? Vestido. Antes ele andava como? A pessoa, quando não tem Jesus habitando nela, ela faz a família passar vergonha. Ela mesmo se expõe ao ridículo. Você vê, o homem normal vai andar nu pela rua, pessoal. Se você vê um homem andar nu, você fala, ele está doido, ele está perturbado, ele tem problema de cabeça. Porque uma pessoa normal, ele não vai expor a intimidade dela, a nudez dela para ninguém. Então, quando Jesus entrou, ele deixou de, expor aquela vida vergonhosa. Ele deixou de fazer coisas que traziam o quê? Vergonha. A mesma coisa. Quando Jesus entra, irmão, quem olhar para você vai ver você diferente. Não é só na roupa, não. Vão olhar para você e falar, esse homem está bem, essa mulher está bem, essa pessoa é outra pessoa. Mas isso é a prova que Jesus está o quê? Você vê, a maneira como ele se apresentava, quando fala do vestido, quem é de Deus, ele vigia na roupa que ele vai usar. E também a mulher não vai colocar uma roupa que vai ficar chamando a atenção de outros homens. Não, a mulher de Deus não faz isso. Ela vai colocar uma roupa, a Bíblia diz sede sóbrio, e vigia, a mulher sóbria, vai colocar uma roupa que vai se sentir bem, mas nada que vai gerar o quê? Escândalo. Aí alguém fala, aquela ali é crente? Mas que crente é? É só a roupa. Não, lógico que o que identifica que a gente é cristão não é somente a roupa, mas o cristão ele é sóbrio na roupa que ele o quê? Um dia a pessoa falou, só vai para a praia? Eu falei, não vou de terno não, tá, irmão? Lá eu coloco bermuda, né? Que a pessoa, lógico, você vai para a praia, você tem que usar um traje apropriado, o quê, pessoal? Mas não vai colocar um traje que vai deixar o corpo quase todo aparecer. Não, você tem que vigiar. Você pode ir lá, aproveitar, mas ao mesmo tempo com toda o quê? Então, entrou, mudou quem ele era. Vestido e em perfeito, o quê, pessoal? E o quê? Esse temor que você tem que levar para sua casa. As pessoas vão olhar para você, não, você mudou, você não é mais o mesmo. Mas essa mudança foi por quê? Jesus agora está habitando em você. Porque quando Jesus entra, meu irmão, muda. Há uma mudança. Chegou em Naim, a tristeza e o luto acabou. Entrou na casa de Pedro, a doença foi o quê? Entrou agora em Gadá, na vida daquele homem. A depressão, a vontade de morrer, foi o quê, pessoal? Irmão, convida Jesus para entrar. Hoje é o dia de você falar, Jesus, não quero o senhor para fora não, quero o senhor aqui dentro. Quem quer Jesus habitando? Porque Jesus habitando, ocupando o lugar dele,
tudo vai mudar. Diga glória a Deus. Então, vamos voltar onde começamos. Lucas, capítulo 2. Então, lembra, não deram a ele a honra devida e deixaram ele o quê? Para fora. Então, veja, eu tenho honrado o Senhor, eu tenho dado a ele a honra que ele merece, como eu tenho tratado, o que eu tenho oferecido para o Senhor. Você vê, ninguém ofereceu um lugar de honra para o Senhor. Hoje, quando falo em oferecer, a pessoa já pensa em oferta. Não. O que você tem oferecido? O tempo, o seu dia, no dia a dia. Qual é o tempo que você dá para Deus? Irmão, dia 31 vai ser um dia histórico aqui. Passar a virada na igreja não é fanatismo, não. Passar a virada com Cristo é você mostrar que você depende dele do começo do ano até o quê? E se eu fosse você, eu não ficaria de fora. Eu falo sempre, tem coisas que a gente dá para deixar para depois, mas começar o ano com Cristo, porque se não for agora, só vai ser daqui mais um ano. Imagina, aí você passa um ano todo, porque você vai lembrar, poxa, o pastor falou, sabe? Irmão, passar a virada com Cristo é você investir pouco tempo. Nós vamos dar um pouquinho do nosso tempo para Deus. E o próximo ano vai ter um dia a mais. São 366 dias. Então, quando eu começo com ele, 366 dias, ele vai estar comigo. Eu falo que o passar do tempo, eu estou antigo na igreja. Aí você vê cada ano, a pessoa, isso não vai dar, o outro é isso, aquilo. Mas antigamente não era assim, não. A pessoa era firme, não, peraí, virada é com Jesus. E ela até falava, família, amo muito vocês, gosto de vocês, mas isso é uma coisa que eu tenho no meu coração. Isso é uma coisa que está dentro de mim. Eu tenho que terminar o ano com Deus e começar o ano com quem? Mas aí vai chegando o tempo, as pessoas vão deixando de priorizar isso, irmão. Já não acha que, não tem nada a ver não, pastor, onde eu estiver eu vou orar. Irmão, me perdoe. Você pode até orar, mas a comunhão não vai ser a mesma que está aqui. Porque aqui, imagina, são várias pessoas movidas no mesmo propósito. É diferente ou não é? É diferente. E tem uns que vão até, Satanás vai fazer até esquecer, quando dá meia-noite, abraça um, abraça outro, quando vai ver, nossa, começou o ano, eu nem orei. Agora aqui você não vai ter esse risco, porque quando faltar 5 minutos, a gente já vai estar de pé, a gente vai começar a orar. Quando bater o ponteiro meia-noite, a gente não vai ver nem queima de fogos, a gente vai ver o fogo de Deus descer aqui. E quando a gente terminar a oração, eu já vou dizer, bem-vindo ao melhor ano da sua vida. E vai ser melhor, por quê? Porque quando a gente está na presença de Deus, a gente tem expectativa de coisas boas. Tem ou não tem? Tem. A gente tem. Lembra do que Jesus falou para o homem, o paralítico lá do tanque de Betesda. Jesus encontrou ele no templo. Jesus falou, cuidado, hein? Não peca não, para que não venha te suceder algo muito o quê? Pior. A pessoa, você sabe que pecar é errar o alvo. Não é só fazer o que não der, é errar o alvo. Você sabe como você era no início da conversão. Queria estar, virada com Jesus. Passa o tempo, aí vai se esfriando, aí começa a ouvir um falar, não, mas lá na minha igreja o pastor não faz nem vigília, o pastor deixa o povo cuidar com a família. Aí parece que a gente é responsável, né? Que as pessoas falam isso. Não, na minha igreja o pastor, ele deixa o povo à vontade de ficar em casa com a família. Aí a gente que ensina você a colocar Deus em primeiro lugar, esses pastores é opressor, esses pastores, sabe, não deixa a pessoa ficar com a família. Não, amamos a nossa família. Só que acima delas está quem? Que a pessoa vai perdendo o foco assim. Não, minha igreja não tem vigília não. O pastor falou que Natal e Ano Novo você tem que comemorar. Mas peraí, não. Eu vou comemorar só se for na presença de quem? De Deus. Como é que eu vou celebrar o Natal fora da igreja? Natal comemora o aniversário de quem? Então, nada mais justo comemorar na presença, mesma coisa. Vou virar um ano. Eu até, coloca aí, Osni, antes de ler esse versículo, na NBV, Salmo 16, 8. Por que eu priorizo começar o ano na presença de Deus? Está lá, Salmo 16, 8. Depois eu já vou chamar as crianças, tá? Pode deixar meio já programado. Olha o que o salmista diz. Fiz do Senhor, leia bem alto, a minha constante. Enquanto Ele estiver ao meu lado, não... Acabou.
Você quer ele só um dia ou você quer ele todos os dias? Lembra que quando ele nasceu, deixaram ele para fora, não tinha lugar para ele. Tem gente que já começa o ano errado. Já começa o ano priorizando outras coisas. Não, você devia priorizar o Senhor. Fala, o que eu quero é o Senhor. Quem eu quero comigo? Ele aqui, ó. Ele habitando aqui, ele ocupando o lugar dele. Se ele estiver aqui, aí eu serei a pessoa mais feliz. Diga glória a Deus. Antes de orar, volta de novo lá em Lucas 2:7, na versão que estávamos. Aí nós vamos orar. E hoje você vai convidar Jesus para entrar. Amém? Nós vamos fazer uma adoração, depois tem a apresentação das crianças. E deu, versículo 7. E deu à luz o seu filho, o que, pessoal? E envolveu-se em panos. E dentro de uma manjedoura. Porque não havia lugar para eles na estalagem. Hoje é o dia de você falar, Jesus, aqui tem lugar para o Senhor. Na sua vida tem lugar para Ele? Então fique de pé, por favor. Levante as suas mãos e diga, Senhor Jesus, no meu coração há um lugar que é todo seu. Diga, faça morada. Diga, não quero fazer como aqueles homens não deram ao Senhor a honra devida. Além de não te honrar, deixaram o Senhor para fora. Diga, Jesus, eu quero o Senhor habitando em mim. Diga, eu quero o Senhor morando em mim. Fala, aonde o Senhor entra, tudo muda. Diga, aonde o Senhor entra, a tristeza vai embora, o luto acaba, a dor cessa. Diga, aonde o Senhor entra, tudo muda. Diga, pode entrar, Jesus. Vai falando agora com as suas palavras. Tira essa mágoa, tira esse ódio, tira tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus. Que tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus, tira agora. Fala, não, meu coração é só de Jesus. Não é esse ressentimento, não é esse sentimento que vai tomar conta, que vai dominar o meu ser. Não, é Jesus. Fala, é Jesus que vai habitar em mim. É Jesus que vai habitar. Convida Ele.